Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Edmilson e estaremos iniciando nossa primeira aula de geografia no dia de hoje. Vamos estudar a formação do território brasileiro. O Brasil, como nós sabemos, é um país muito grande, um país continental, um país que a gente tem uma fronteira muito grande e vamos estudar esse território brasileiro tanto no continente quanto no mar. Você verá que os limites do país resultaram de uma série de ações ao longo da história, que foram estudadas no período colonial. Vocês lembram na aula de história que vocês estudaram o período colonial no Brasil? Pois bem, tem essa relação de geografia com história. Então, vou dizer a vocês que nessa aula de geografia de hoje, vocês também verão um pouquinho de história, que a gente não pode deixar de estudar a história, essa relação de história com a geografia, sendo que a aula de agora é aula de geografia. Os limites continentais. Para definir a área do Brasil, foi preciso muita negociação, inicialmente dos portugueses e mais tarde os diplomatas brasileiros. Como vocês estudaram no passado, em outra série, que os portugueses que se apossaram do Brasil em 1500. Antes mesmo de chegarem ao continente americano, os portugueses fizeram um acordo com a Espanha. Esse acordo ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas. Então, o que aconteceu? Eles foram o maior rival de Portugal na época. Esse acordo, que a Espanha era o maior rival de Portugal, fizeram esse acordo, chamado desse acordo de Tratado de Tordesilhas. Esse é o assunto que nós vamos abordar agora. Esse acordo foi uma revisão de uma decisão do Papa Alexandre VI, conhecido como a Bula Intercoetera de 1493, que definiu as áreas de exploração de Portugal e da Espanha, ou seja, dividiu uma linha imaginária, dividia o Brasil de norte a sul. Da seguinte forma: a partir das ilhas de Cabo Verde pertenciam a Portugal. Todas as terras que estivessem a 100 léguas, 660 quilômetros a oeste, limite que foi revisto para 370 léguas, 2.500 quilômetros. Então, meus alunos, a partir da ilha de Santo Antônio, em Cabo Verde é uma ilha lá da África. Uma reunião na cidade espanhola de Tordesilhas. Então, essa linha chamada de Tratado de Tordesilhas é uma homenagem, uma relação que se deu a essa cidade espanhola de Tordesilhas. O tratado dividiu as terras descobertas e por descobrir, ou seja, tanto as terras que já haviam sido apossadas e as que viriam a ser descobertas, já tinha essa divisão entre Portugal e Espanha, como havia habitantes nas terras antes. Antes, quero dizer, da presença dos europeus. A palavra descoberta, entre aspas, é criticada por muitos estudiosos. Eu também, como professor de História e Geografia, critico essa palavra descoberta, que na verdade o Brasil não foi descoberto. Na verdade, o Brasil foi invadido, o Brasil foi tomado pelos portugueses. Enfim, o nosso território brasileiro pertencia aos povos indígenas. Eram centenas e centenas de nações indígenas que habitavam o Brasil de norte a sul. Todo o nosso país era habitado por índios, florestas, matas, era uma mata fechada. Então os índios foram e são os verdadeiros donos das nossas terras. De acordo com a versão oficial amplamente divulgada, aceita por muito tempo, o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje compreendem o Brasil em 22 de abril de 1500. Sua meta era contornar a África e chegar à Ásia, mas houve um desvio da rota e acabou por avistar o Brasil, que avistou correspondente à região de Porto Seguro, na Bahia. Porém, muitos historiadores questionam esse desvio. Os portugueses alegaram um desvio às altas ondas no mar lá da África, que eles queriam contornar a África para ir para as Índias. Mas nesse contornar a África para chegar às Índias, esse suposto desvio chegaram ao Brasil. Será que realmente os portugueses queriam desviar ou já sabia que o Brasil existia?
Então essa é a nossa aula de hoje. A gente vai passar uma atividade para vocês, respondam em seguida, vocês me enviem. Obrigado.